Olá, pessoal! Este é o canal Biscoitinho do Binho e o nosso assunto de hoje é hidrólise salina. Fala pessoal, bem-vindo ao canal Química em Foco, Biscoitinho do Binho. E essa é mais uma videoaula de Físico-Química onde a gente vai falar sobre hidrólise salina, uma das aulas mais importantes para a prova do Enem. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Se você é velho no canal, muito obrigado pela audiência de sempre. É claro, se você puder contribuir com qualquer valor para que eu consiga produzir cada vez mais e mais vídeos como esse, será muito bem-vindo. Vamos junto comigo? Antes de a gente falar de hidrólise salina, a gente precisa lembrar do seguinte. Todo ácido terá pH ácido, óbvio, certo? Como toda base terá pH básico. Não existe base de pH ácido e nem ácido de pH básico, concorda? Então, todo ácido vai ter pH ácido e toda base vai ter pH básico. Mas um sal, vou dizer assim, ele é um filho. O que significa isso? Ele é um filho onde o pai dele é o ácido, vou dizer assim, e a mãe dele é a base. Ou seja, uma reação entre um ácido e uma base dá sal e água. A gente chama de reação de neutralização. Um sal, o pH em solução aquosa vai depender da origem dele, ou seja, do pai dele e da mãe dele, ou seja, do ácido e da base. Se o sal vier de um ácido forte com uma base forte, esse sal ele vai ter um pH neutro. Assim como se ele vier de um ácido fraco com uma base fraca, ele também vai ter um pH próximo do neutro. Por quê? Porque ninguém se sobressai sobre ninguém. Os dois são fortes, os dois são fracos, poderia dizer assim. Mas se o sal vier de um ácido forte com uma base fraca, esse sal ele vai ter pH o quê? Ácido. Por quê? Porque o ácido é forte e a base é fraca. E o contrário, se o sal vier de uma base forte e um ácido fraco, quem é que é mais forte? É a base. Logo, o pH do sal vai ser o quê? Vai ser básico. Então, a hidrólise salina, a gente vai estudar em que faixa de pH vai se encontrar uma determinada solução aquosa salina. Muito bem, mas para que eu saiba em que faixa de pH, né, vai se encontrar uma determinada solução aquosa salina, eu preciso saber qual é a força, né, relembrar isso. Como é que eu sei que um ácido é forte, quando é que eu sei que uma base é forte, quando é que eu sei que um ácido é fraco, quando é que eu sei que uma base é fraca, e olhar para a fórmula do sal e saber de onde ele vem. Então, isso tudo é um processo e a gente vai devagarinho entender isso direitinho, beleza? Então, olha para cá, ó. Ácidos. Primeiro, ácido ele pode ser classificado de duas formas, o que a gente chama de ácido hidrácido e ácido oxiácido. O que é um ácido hidrácido? É um ácido que não possui oxigênio, beleza? Quais são os ácidos que não possuem oxigênio, que são fortes e você precisa saber, tá? Bom, o que não tem oxigênio e é forte, que a gente precisa saber, é o HCl, o HBr e o HI. Ácido clorídrico, ácido bromídrico e ácido iodídrico. Bom, médio, ou seja, mais ou menos, ele vai ser nem forte, nem muito forte, nem muito fraco. É o quê? Nem forte, nem fraco. É o quê? É o HF. HF é um ácido médio. Muito bem. E fraco, todos os demais hidrácidos, todos os demais. Como assim, Binho? Como, por exemplo, o H2S, o HCN, enfim, todos os ácidos que não são o HCl, HBr, ou seja, a família 7A, você lembra disso? Família 7A, ele vai ser fraco, beleza? Oxiácido são os ácidos que têm oxigênio. Os ácidos que têm oxigênio, a diferença entre o número de oxigênios e o número de hidrogênios vai me indicar a força do ácido, ou seja, a capacidade que ele tem ou não de liberar H+ em solução aquosa. Se essa diferença for 3, ele é classificado como um ácido muito forte. Se essa diferença for 2, ele é classificado como ácido forte, mas você vai considerar tanto 3 e 2 quanto forte, beleza? Como forte, melhor. Só que você vai lembrar que o 3 é mais forte que o 2. Aqui, ó, quando é 1, ele é considerado um ácido médio.
E quando é zero, ele é considerado um ácido fraco. Bem, você pode dar um exemplo disso? Posso. Por exemplo, aqui, ó, HClO4. HCl, deixa eu botar um pouquinho mais para baixo, porque está cortando ali no vídeo. Aqui, ó, HClO4. HClO4. O HClO4 tem quantos O's? Ele tem 4 O's. E tem quantos H's? Tem um H. Então, ele é a diferença da 3. Então, ele é um ácido muito forte, certo? Então, ele é um ácido muito forte. Ó, 4 menos 1, que dá 3. Aqui, se eu, por exemplo, tiver o H2SO4, o que vai dar? São 4 O's menos 2 H's, não é isso? Que vai ser igual a 2. Tanto o H2SO4 quanto o HClO4 são fortes, sendo que o ácido perclórico é mais forte que o ácido sulfúrico. Beleza? E um último exemplo aqui. Se eu tiver o HClO, eu tenho 1 oxigênio menos 1 hidrogênio, fica 0. Logo, ele é um ácido fraco. Beleza? Ok. Só tem que tomar cuidado com uma exceçãozinha, tudo bem? Melhor, 2 exceções. Que são o quê? O H2, deixa eu botar aqui, ó, o H2CO3, que é um ácido fraco, tudo bem? E o H2SO3, que também é um ácido fraco, tudo bem? O H2CO3 e o H2SO3 está cortando aqui, né? O H2CO3, deixa eu botar aqui direitinho. O H2CO3 e o H2SO3 são ácidos considerados fracos, tudo bem? A diferença dá 1, ó. 3 menos 2 dá 1, ó. 3 menos 2 dá 1, diria que ele é um ácido médio, mas não é. É fraco. Muito bem. Base forte. Base forte são as bases da família 1A e 2A, tá? Tem exceção, Capadócio, tem que tomar cuidado, tem exceção. No caso da família 2A. No caso da família 2A, aqui, ó, exceto as bases de berílio, que é o BeOH2, e a de magnésio, que é o MgOH2, que é o hidróxido de magnésio. Hidróxido de berílio e hidróxido de magnésio são bases fracas, tudo bem? Então, as demais bases. Então, base de metal alcalino e base de metal alcalino terroso são bases fortes. Então, por exemplo, NaOH é uma base forte. Por quê? Porque o Na está na família 1A. O KOH é uma base forte. Por quê? Porque o K está na família 1A. O CaOH2, aqui ó, o CaOH2 é uma base forte. Por quê? Porque o cálcio está na família 2A. Base fraca, por exemplo, o hidróxido de amônio, que é o NH4OH, certo? O hidróxido de zinco, que é o ZnOH2, o que não está na 1A nem na 2A, base fraca. Bom, você precisa saber que esses camaradas aqui, tanto base quanto ácidos, a gente tem que saber a força para justificar lá se o sal vai ter pH ácido, pH básico ou pH neutro. Beleza? Muito bem. Então, aqui foi o que o tio falou no início da aula. O sal vai ter pH maior que 7, ou seja, ele vai ser básico se ele for derivado de um ácido fraco com uma base forte. A base tem que ser forte. Ele vai ter pH menor que 7, ou seja, ele vai ser ácido se for derivado de um ácido forte e uma base fraca. Bom, ele vai ter pH neutro, né? Se for derivado de um ácido forte com uma base forte ou um ácido fraco com uma base fraca. Aqui no caso do ácido fraco com uma base fraca vai depender muito do K, mas normalmente é próximo do neutro, tá? Mas se ele vier de um ácido forte com uma base forte, ele vai ser sempre de pH 7. Mas, Binho, se ele vier de uma base forte e um ácido muito forte, pH é 7. E a gente vai entender um pouquinho mais para frente. Tudo bem? Ok, vamos lá. Após escrever a equação de dissociação do sal, né, você deverá reverter o quê? Sempre a carga positiva em OH e a carga negativa em H. Como assim, Binho? Primeiro, você vai lembrar que sempre a primeira parte é positiva e a segunda parte é sempre negativa. Explica isso melhor, Binho? Explico. Vamos lá. O tio botou aqui para vocês, dividindo já em grupos, para que você guarde esses grupos para você nunca errar na dissociação do sal. Como é que a gente vai fazer? Primeiro, a primeira pergunta que você vai fazer é: termina com halogênio?
Halogênio família 7A, se você lembra. Tá? Termina com halogênio, ó, cloro, bromo, iodo. Termina com halogênio? Termina. Tá vendo aqui que é o cloro? Termina com halogênio? Termina, que é o bromo. Quando for assim, você vai descruzar direto. O que significa descruzar direto, Binho? É fazer isso aqui, ó. Esse 2 vem para cá e o 1 vai para lá. Se não está aparecendo nada aqui é porque é o número 1, certo? Então, esse 1 vem para cá e esse 2 vem para cá. Como é que vai ficar isso aí, então? Vai ficar assim, ó. Cálcio. Tá vendo aqui, ó? Esse 2 está vindo para cá, então fica cálcio mais 2, certo? E esse 1 está vindo para cá, vai ficar o quê? Cl menos 1. Então, cálcio mais 2, Cl menos 1. Cuidado para você não botar esse 2 aqui embaixo, porque você está transferindo ele para cá. Então, consequentemente, você não pode botar esse 2 aqui. O 2 está vindo para cá e o 1 está vindo para cá, certo? E aí, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer o balanceamento. Eu tenho um cálcio, eu tenho 2 cloros, Tudo bem? Muito bem. Aqui, ó, o que eu tenho que ver? Eu tenho que ver que o quê? O cálcio é mais 2. Tá vendo aqui, ó? A carga positiva é em OH. Se ele é mais 2, então ele veio do CaOH2, certo? E o Cl-? O Cl- aqui, se ele é negativo, ele é menos 1, você vai reverter a carga em H. Como ele é menos 1, então HCl. Olha só, ele veio da reação do CaOH2 com 2 moléculas de HCl. Viu só? E aí a gente vê, o CaOH2 é uma base da família 2A. O cálcio está na família 2A. Se o cálcio está na família 2A, é uma base forte. Então, isso aqui é um sal derivado de uma base forte, certo? De uma base forte. E o HCl é o quê? O HCl é um ácido forte. Então, ele é um sal derivado de uma base forte e de um ácido forte. Se ele é de uma base forte e um ácido forte, logo o pH dele é o quê? O pH dele é 7, é neutro. pH neutro, porque ele vem de um ácido forte com uma base forte. Beleza? E aí o AlBr3, como é que vai ficar? Aqui, ó. Termina com família 7A? Termina. Então eu vou descruzar direto. Esse 3 eu vou transferir para cá e o 1 que está aqui eu vou transferir para lá. Vai ficar o quê? Vai ficar Al mais 3 e esse 1 para lá vai ficar o quê? Br menos 1, certo? Eu tenho um alumínio, então um alumínio. Eu tenho quantos bromos? 3. E aqui eu tenho 1, então eu tenho que botar 3 aqui, certo? Logo, esse sal, ele veio de quem? Ele veio da reação de quem? O Al mais 3, ó, positivo em OH. Então, ele veio do AlOH3. A gente já coloca logo o AlOH3, uma base o quê? O alumínio está na família 3A. Se o alumínio está na família 3A, então, base forte é só um A e 2A. Logo, aqui é uma base fraca. Base fraca, certo? Base fraca. E o Br, se é Br menos 1, eu vou reverter em H, vai ficar o quê? HBr. Então, eu tenho 3HBr aqui, ó. A reação do AlOH3 com 3HBr vai me dar o AlBr3 mais água, certo? Muito bem. E aí, o HBr, aqui, o HBr é o quê? É um ácido forte. Então, uma base fraca com quem? Com ácido forte. Se é uma base fraca com ácido forte, o pH vai ser igual ao quê? Gente, desculpa a desorganização, tá muito pequenininho, né? pH igual ao quê? Melhor, pH menor que 7. Por que pH menor que 7? Porque a base é fraca e o ácido é forte. Então, pH vai ser menor que 7. Beleza? Bom, quando o sal tiver parêntese, você vai fazer a mesma coisa. Tá vendo que ele não termina com a 7A, mas ele tem parêntese? Toda vez que tiver parêntese, você vai descruzar direto. Então, o que eu vou fazer? Esse 3 eu vou transferir para cá, esse 2 eu vou transferir para lá. O que vai ficar? Fala pro tio. Vai ficar assim, ó. Al mais 3, e esse 2 vai para lá, vai ficar o quê? SO4 menos 2. Quantos alumínios eu tenho aqui? Eu tenho 2, então eu vou botar um 2 aqui. Quantos SO4 eu tenho aqui? Eu tenho 3, vou botar 3 aqui. A dissociação desse sal, que é o sulfato de alumínio, ele vai produzir isso aqui, certo? Vamos lá, o positivo a gente vai reverter em OH,
Então aqui, ó, AlOH3, que é uma base fraca, porque a gente já viu aqui em cima. A AlOH3 é uma base fraca, porque a base não é da família 1A nem da 2A, o alumínio está na família 3A. E o SO4-2 veio de quê? Ó, menos 2, a carga negativa em H. Então ele vem de H2SO4. Não é isso? A reação com 3 de H2SO4 e 2 de AlOH3 vai me produzir esse sal aí. H2SO4. Quantos O's ele tem? Ele tem 4 O's. Quantos H's ele tem? Ele tem 2 H's. Essa diferença dá 2. Logo, ele é um ácido que, se a diferença deu 2, aqui ó, se a diferença deu 2, ele é um ácido forte. Então, consequentemente, aqui ó, o H2SO4 é um ácido forte. Então, é base fraca com ácido forte. Se é base fraca com ácido forte, quem prevalece? O ácido. Então, consequentemente, o pH é menor que 7. Menor que 7. E o Ca3PO42? Vamos lá. A gente vai também descruzar direto porque tem parêntese. Descruzando direto, esse 2 vem para cá e esse 3 vai para lá. Vai ficar Ca mais 2, não é isso? Porque esse 2 está vindo para cá. E o 3 indo para lá vai ficar o quê? PO4 menos 3, certo? PO4 menos 3. Aí a gente faz o quê? Eu tenho 3 cálcios, 2 PO4s, então 2 PO4s. E aí o que eu faço? Ó, o cálcio é mais 2, então vem de 3CaOH2, não é isso? E o PO4 é menos 3, o menos é a carga negativa. Então vai vir de quê? De 2 de H3PO4. E aí eu te falo, o CaOH2 é uma base forte. Base forte, certo, gente? Base forte porque é base da família 2A. E o H3PO4 é o quê? O O4, o H3. Essa diferença é 1. Então, ele é um ácido médio. Uma base forte e um ácido médio. Quem é que prevalece? A base. Então, consequentemente, o pH vai ser maior que 7. Muito bem. Inclusive, o fosfato de cálcio é usado, não é isso? Na agricultura para você corrigir o solo ácido. Por quê? Porque a hidrólise dele é básica, porque o pH é maior que 7. Porque veio de uma base forte com um ácido médio. Beleza, gente? Vamos lá. Quando o sal não tem parêntese nem termina com 7A, tá vendo aqui, ó, que aqui ele termina com 7A para a gente descruzar direto. E aqui tem parêntese para a gente descruzar direto. Então, o que você vai fazer? Mas tem um númerozinho embaixo do primeiro elemento. Quando tem um númerozinho embaixo do primeiro elemento, o que eu vou fazer? Eu vou botar um parêntese 1. Por exemplo, ó, a pergunta, tem parêntese aqui? Não tem. Termina com 7A? Não. Tem númerozinho embaixo do primeiro? Tem. Quando tem númerozinho embaixo do primeiro, gente, se ele já não tiver com parêntese, tá vendo aqui? Você tem que pôr. Então, ó, parêntese 1. Aqui é a mesma coisa, parêntese 1. E aí você vai descruzar, vai fazer igual o que a gente estava fazendo aqui. Como é que vai ficar? Ó, isso aqui vem para cá, vai ficar Na mais 1, não é isso? E esse 2 vem para cá, vai ficar o quê? CO3 menos 2, certo? Vai ficar Na mais 1, CO3 menos 2. E aí, eu tenho 2 NAs e eu tenho 1 CO3, certo? Então, eu tenho 2 NAs e eu tenho 1 CO3. Bom, o Na, se ele é mais 1, lembra que o positivo é em OH. Então, isso aqui vai dar o quê? NaOH. 2 vezes o NaOH, mais CO3 menos 2, H2, CO3. A gente lembra que a gente falou aqui, ó, que o H2CO3, ele é um ácido fraco. Guarda isso. Ácido carbônico, ácido fraco. Então, esse aqui a gente já sabe que o ácido é fraco, ácido fraco. E o NaOH é uma base forte, ele é muito forte. É base da família 1A, certo? Então, isso aqui é base forte. Logo, se esse sal veio de uma base forte e um ácido fraco, consequentemente, o pH vai ser o quê? Um pH maior que 7, ou seja, ele vai ser básico. pH maior que 7, ele vai ser básico.
Por que então, mais uma vez? Porque a base é forte e o ácido é fraco, certo? Mas se eu tiver o sulfato de prata, gente, olha só, uma coisa que eu quero dizer para vocês. Aqui eu dei a fórmula do sal para o vídeo não ficar muito longo. Alguns exercícios, para não dizer a maioria, não dá a fórmula do sal não. Você tem que saber formular o sal, beleza? Uma vez você tem que saber formular o sal, então olha o biscoitinho de formulação de sais para você poder entender direitinho como formular o sal, porque é de suma importância. Beleza? Aqui eu estou te dando a fórmula do sal. Se não tiver a fórmula do sal, tem que saber fazer o sal, para depois ionizá-lo e depois fazer isso aqui que a gente está fazendo. Muito bem. Aqui, ó, esse 1 vem para cá e esse 2 já para lá. Vai ficar o quê? Vai ficar Ag mais 1, mais o quê? SO4 menos 2. Ok, Ag mais 1 duas vezes e eu só tenho um SO4, certo? Muito bem, se Ag mais 1 veio do AgOH, que é uma base fraca. Por que é uma base fraca? Porque a prata não está na 1A nem na 2A, a prata está na 1B. Então, consequentemente, é uma base fraca. O SO4 menos 2 veio de H2SO4. O H2SO4 a gente já viu. H2SO4 é um ácido forte, a gente já viu aqui. Então, se ele é um ácido forte, por que é forte mesmo? Me relembra? Porque 4 menos 2 dá 2. E quando a diferença dá 2, é forte. Então, o que o tio vai fazer aqui? Se é uma base fraca e um ácido forte, o pH é menor que 7, ou seja, o pH é ácido. Por que o pH é ácido? Porque o ácido é forte e a base é fraca. Bom, e se a fórmula do sal for negativa de tudo isso, aqui ó, o KMNO4 CaCO3, ó, o KMNO4 não termina com halogênio, tá vendo aqui ó, não termina com alguém da 7A, não tem parêntese, tá vendo? E não tem o númerozinho embaixo do primeiro elemento para eu botar o parêntese. Aí é mais fácil ainda, tá? É só você olhar pelo NOx. O K está na família 1A. Se o K está na família 1A, ele tem que NOx. NOx mais 1. Então, eu vou estar aqui, ó. K mais 1, MnO4 menos 1. Certo? Só fazer isso. Aqui no CaCO3, o cálcio está na família 2A. Então, é cálcio mais 2. Logo, o CO3 é a mesma coisa, só que negativo. Menos 2. Bom, vamos lá. K mais 1. O K mais 1 veio de quem? De KOH. KOH é uma base forte. É uma base forte. E o MnO4 menos 1 veio de quem? Veio de HMnO4. Que a diferença dá o quê? 4 menos, só tem um H, 1, que dá quanto? Dá 3. E se dá 3, ele também é um ácido o quê? Um ácido forte. Ele veio de um ácido forte. Então, consequentemente, base forte com ácido forte, o pH é 7. Ou seja, ele vai ter pH neutro indivíduo. E o CaCO3 aqui, ó, o cálcio vem de CaOH2, que a gente já viu 1000 vezes aqui, que é uma base forte, porque é uma base da família 2A, com o CO3 menos 2, que é o quê? Que vem de quem? Do H2CO3, que é um ácido fraco, porque é uma exceção, a gente já viu. Então, se é uma base forte com ácido fraco, quem é que prevalece? A base. Então, o pH é básico, ou seja, ele vai ser com pH maior que 7. Lembrando que pH maior que 7 é básico, eu estou dizendo aqui, pH maior que 7 é básico, pH menor que 7 é ácido e pH 7 é neutro capadócio. Neutro. Beleza? Aqui eu vou dar um estalo, vou apagar o quadro e a gente vai escrever a equação de hidrólise, ou seja, a equação que justifica, certo? A solução fica ácida ou a solução fica básica. Beleza? Ó, um estalo, ó. Pronto, indivíduo. Metade do quadro apagada para a gente consultar a outra metade. A gente fala então da equação de hidrólise. Então, sofrerão hidrólise, ou seja, reação com a água, sempre que o sal tiver um cátion derivado de uma base fraca e ou um ânion derivado de um ácido fraco ou médio. Tudo bem? Então, como assim, bem? Vamos ver como é que isso se aplica? Escreva a equação de hidrólise que ocorre em uma solução aquosa de CaSO4.
Vamos lá, quais são as perguntas que a gente tem que fazer que eu tive que apagar aqui? Bom, termina com alguém da família 7A? Não. Bom, então vamos lá. Tem parêntese? Tem parêntese? Não tem. Tem um númerozinho aqui embaixo do primeiro para eu botar o parêntese? Também não tem. Então, eu vou pelo NOx. O cálcio está na família 2A. Se o cálcio está na família 2A, vai ficar Ca mais 2 mais SO4. É a mesma coisa, só com sinal negativo. Menos 2. Bom, aqui, ó, eu já sei que o cálcio mais 2, ele veio de quem? Ele veio do CaOH2, que é uma base forte. Por que é uma base forte? Porque é uma base da família 2A, certo? E o SO4 menos 2 veio de quem? Veio do H2SO4. E H2SO4, a gente já viu que é 4 menos 2, que dá 2. Ou seja, ele é um ácido forte. Então aqui, ó, base forte, esse aqui é ácido forte. Muito bem, a gente já sabe então que o pH aqui é neutro. Por que é neutro? Por quê? Porque base forte com ácido forte, ninguém prevalece sobre ninguém. Para a equação de hidrólise, vamos lá. Sofrerão hidrólise, não é isso? Cátion, não é isso? Cátion derivado de base fraca e ânion derivado de ácido médio fraco. Alguém aqui é fraco ou médio? Não. Então, nenhum dos dois sofre hidrólise. Se nenhum dos dois sofre hidrólise, pH é 7. Entende por que não importa se o ácido é muito forte e a base é forte? Porque se eles forem forte, muito forte, não vão sofrer hidrólise, não reagem com a água. Consequentemente, o pH é neutro. Tudo bem? Não tem liberação nem de H+, em solução aquosa, nem de OH- em solução aquosa. Bom, CaCO3. O CaCO3, então aqui a gente não tem equação de hidrólise, beleza? CaCO3, mais uma vez, a gente vai cair no caso lá de cima. Por que a gente vai cair no caso lá de cima? Porque não termina com alguém da família 7A, não tem parêntese, beleza? E não tem númerozinho embaixo do primeiro, então a gente vai pelo NOx. O cálcio está na família 2A, é cálcio mais 2. E, então, o CO3 vai ter carga menos 2. Então, como é que vai ser a história aqui? Se é cálcio mais 2, então isso aqui é CaOH2. E CO3 menos 2 veio de quem? De H2CO3. Aqui a gente já viu que a base é forte, porque é a mesma base de cima, certo? E o H2CO3, pela milionésima vez, a gente já viu que ele é um ácido fraco, porque ele é exceção. Então aqui, ó, ele é um ácido fraco. Se ele é um ácido fraco, indivíduo, aqui, ó, base forte com ácido fraco, tá? Eu botei aqui o F maiúsculo, mas é minúsculo, ácido fraco. E aí, então, a base é forte, então o pH é básico. pH maior que 7. O que justifica esse pH maior que 7 aí? Quando a substância é básica, o que se libera em solução aquosa? OH-, concorda? Então, a gente vai ter que ver a liberação de OH- aí. Bom, vamos lá. O que sofre hidrólise? Cátion derivado de base fraca. Bom, isso aqui é cátion derivado de base forte. Então, o cálcio, acontece nada com ele. Mais o que? Ânion derivado de ácido médio fraco. Como esse ânion aqui é derivado de ácido fraco, ele vai sofrer hidrólise. Então, como é que é a equação de hidrólise dele? Ó, CO3 menos 2 vai reagir com a água e vai produzir o quê? Indivíduo, a água você vai sempre separar em quê? Você vai sempre separar em H+, aqui ó, H+, OH-, H+, OH-. Esse cara aqui não é menos 2? Presta bem atenção no tio. Esse cara aqui é menos 2, concorda? Bom, se ele é negativo, ele vai atrair quem é positivo. É ou não é verdade? Quem é que ele vai atrair? Ele vai atrair o H+. Uma vez que ele vai atrair o H+, um H+ só compensa se ele é menos 2? Você vai precisar de 2 H+, concorda? Para compensar esse menos 2 aqui, para zerar ele. Então, eu vou precisar de 2 H+. Então, logo, eu vou precisar de 2 águas, que aí são 2 H+ e 2 OH-, certo? Bom, quando esses 2 H+ vierem para cá, o que eu vou formar? Bom, os 2 H+ com CO3 menos 2 vai dar H2, não é isso? Que são 2 H que você está usando. H2CO3, mas o que está sobrando? O que está sobrando quando esses 2 H+ vão para lá? 2 OH-. Olha o que ele liberou, olha o que ele liberou, olha o que ele liberou. Ele liberou OH-. Por isso que o pH é maior que 7. Por isso que o pH é básico, indivíduo. Vamos lá.
AG2SO4. AG2SO4, o que eu vou fazer com AG2SO4? AG2SO4 eu vou separar aqui, ó. Tem parêntese? Não. Termina com alguém da família 7A? Não. Tem númerozinho embaixo do primeiro? Ah, tem. Se tem númerozinho embaixo do primeiro, o que eu vou ter que fazer? Parêntese 1. Se tem parêntese 1, o que eu vou ter que fazer aqui, ó? 1 vem para cá, o 2 vai para lá. Então vai ficar o quê? AG mais 1 SO4 menos 2. Certo? Aqui, ó. AG mais 1 SO4 menos 2. E aí, o que eu vou fazer, ó? Eu tenho 2 AGs e eu tenho um SO4 só. Cuidado pra não botar um 4 aqui na frente, hein? Porque o S é só 1. Então, eu tenho um SO4. Muito bem. O AG mais 1 veio de quem, turma? Veio do AgOH, que é uma base fraca. Por que é uma base fraca, Binho? Porque a prata, ela não está na família 1A nem na 2A. A gente já tinha falado isso. Ela está na família 1B. Então, consequentemente, é uma base fraca. E o SO4 menos 2 veio do H2SO4, que a gente já viu aqui em cima, que é um ácido forte. Por quê, Binho? Porque 4 menos 2 dá 2. E 2 é forte. Então, o que a gente vê? Sofrerão hidrólise. Vamos lá, reação com água. Cátion de base fraca. Isso aqui é um cátion de base fraca? Sim, então sofre hidrólise. Ânion de ácido médio fraco. Esse ânion é de ácido forte. Vai sofrer hidrólise? Não, só se for de quê? De médio ou fraco. Logo, quem sofre hidrólise é o Ag+. Então, o Ag+, quando reage com H2O, o que vai dar? Vai dar o quê? Vamos lá. O H2O é H+ ou H-. Bom, se isso aqui é positivo, vai atrair quem é quem? Negativo. Concorda que os opostos se atraem? Então, o Ag mais 1, ele vai atrair o OH-. O que a gente vai formar? A gente vai formar o quê? A gente vai formar AgOH, não é isso? Mas, o que sobra quando esse OH- vier para cá? Vai sobrar esse H+ aqui. Mais H+. Opa! Liberou H+. Aqui, ó. Base fraca com ácido forte, o pH é ácido. pH menor que 7. E o que justifica esse pH ser ácido, ou seja, menor que 7? Liberar H+. Certo? Muito bem. NaClO. O NaClO, aqui, ó. O NaClO forma o quê? Na mais ClO-. Por que, Binho? Termina com alguém da família 7A? Não. Vamos lá. Tem parêntese? Não tem parêntese. Tem números embaixo do primeiro? Não tem números embaixo do primeiro. Então, consequentemente, é pelo NOx. O Na é mais 1, o ClO é menos 1. O Na mais 1, ele veio de quem? Aqui, ó, são 2 AgOH. Ele veio de quem? Ele veio do NaOH. E o ClO- veio de quem? Do HClO. Essa base é uma base forte, não é isso? É uma base forte. Se é uma base forte, esse cátion não sofre hidrólise, que só pode sofrer se for cátion de base fraca, certo? E o HClO? Eu tenho um O menos um H, que vai dar 0. Então, ele é um ácido fraco. Ele vai sofrer hidrólise? Sim, ele vai sofrer hidrólise. E como é que vai ser a equação de hidrólise dele, então? Vamos lá, ClO- mais H2O. O que vai aqui de encontro? Ó? H+ é OH-. Bom, se isso aqui é negativo, ele vai atrair quem é o quê? Quem é positivo. Então, ele vai atrair o H+. Ó, o H+ com ClO- vai ficar o quê? HClO, mais o que sobra? OH-. OH- aqui, ó. Se a base é forte e o ácido é fraco, quer dizer, então, que o pH é básico, ou seja, maior que 7, certo? E o que justifica? A liberação do grupo OH-, certo? Espero que você tenha entendido tudo direitinho e identificar através da reação a equação de hidrólise salina se o sal tem pH ácido, básico ou neutro. É claro, numa questão do Enem, por exemplo, se não for uma questão onde ele pede a equação de hidrólise, você não precisa fazer isso. É só você fazer o quê? É você olhar. O sal ele veio de uma base forte com ácido forte, ele é neutro.
Se o sal vem de um ácido forte com uma base fraca, o sal é ácido, certo? Se o sal vier de um ácido fraco com uma base forte, o sal é básico. E acabou. E acabou. Essa eu acho que a terceira, se eu não me engano, é a terceira matéria que mais cai nas questões do Enem. Beleza? Nas provas do Enem. Então, eu te espero no próximo vídeo, onde a gente vai começar a falar sobre eletroquímica. Beleza? Te espero lá.